Oitavo ano. Hoje nós iremos fazer as correções do livro do módulo de vocês nas páginas 13 e 14 e em seguida faremos a correção também no caderno do livro do caderno de atividade. Então, dessa forma, a gente pode fazer também uma revisão do assunto anterior, as leis da gravitação. Então, no módulo de vocês vão acompanhar comigo. Abram aí na página 13. Na página 13, nós temos a primeira pergunta, que é o seguinte: qual a diferença entre uma circunferência e uma elipse? Então, nós estudamos alguns modelos cosmológicos quando ele fala na órbita dos planetas ao redor do Sol, e que a teoria mais aceita seria o heliocêntrico, né? Estão lembrados? No heliocêntrico, ele afirma que os planetas, eles circulam de forma circular ao redor do Sol. Só que mais tarde percebeu-se que essa órbita ela é uma elipse, de acordo com as leis da gravidade, perceberam que esse movimento era uma elipse. E qual seria então a diferença? Então vocês vão anotar aí. A diferença é que uma circunferência ele tem apenas um único centro. Já o elipse tem dois centros que são chamados de foco. Então, vamos para a questão 2. Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a posição mais afastada? Então, vocês estão lembrados? Então, quando a gente fala assim, a posição mais próxima, a gente lembra de quê? De perto. Então, perto mais hélio se chama periélio. A posição mais próxima, periélio. Quando se fala da posição mais afastada, então afastada mais hélio, afélio. Então perto, periélio, e afastado, afélio. Então são essas duas posições. Na questão 3, vocês vão analisar esta gravura aí. Então, vejam aí essa imagem, nós temos o Sol que está em um dos focos e nessas outras imagens aí, onde está o movimento do planeta Terra, fazendo essa órbita, vocês veem a dimensão da área. Então, de acordo com essa imagem, qual das alternativas está correta? Então, a alternativa correta é a 1, quando diz que o tempo que o planeta leva para percorrer o arco 1 é igual ao tempo que se leva para percorrer o arco 2. E a afirmativa 6, quando fala a velocidade média do planeta para percorrer o arco 1 é maior que a velocidade média dele para percorrer o arco 2. Então, a velocidade média do planeta do arco 1 é menor que no arco 2. Então, o que significa isso? Lembra da segunda lei de Kepler? Kepler diz que é a velocidade percorrida entre uma área e outra, ela é diferente, porém a área é a mesma. A área é a mesma, mas a velocidade ela vai mudar. Por quê? Se vocês observarem aí, no lado 1, mais próximo ao Sol, que é o periélio, não é isso? O planeta, vocês observem que o arco que ele percorre no 1, ele é maior. Então, a área é a mesma que o 2, lá no afélio, só que o arco que ele precisa percorrer é maior, então ele precisa aumentar a velocidade. No 2, no afélio, no lado afélio, a área é igual a 1, mas a velocidade ela tem que diminuir. O intervalo de tempo vai ser o mesmo. Então, por ter arcos diferentes, eles vão percorrer em velocidades diferentes. Se o arco é maior, ele aumenta a velocidade. No caso do periélio, quanto mais distante do Sol, no afélio, a velocidade ela é menor. A área é a mesma, o intervalo do tempo também é o mesmo. Ele vai levar o mesmo tempo para percorrer 1 no 2 também. Questão 4. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? E aí? O que é que acontece? Então, vocês vão anotar aí. Se a força gravitacional desaparecer de repente, os planetas, por inércia,
eles passariam a se mover em uma linha reta, com velocidade constante. Isso foi explicado também na aula anterior no vídeo, vocês lembram? Então, se não existisse gravidade, eles iriam percorrer em uma linha reta, sem nenhuma dimensão. Ficariam perdidos lá no universo. Na questão 5, quando você joga uma pedra para cima, ela sobe até certa altura e depois retorna ao solo. Por que isso ocorre? Então, todo mundo sabe, né? Por que isso ocorre? Por causa da gravidade. A gravidade a força, ela está no centro do planeta, né? No centro da Terra. Então, tudo ele é atraído para o centro através dessa força gravitacional. Questão 6. Dois planetas atraem-se segundo uma força F. Se a distância entre os dois planetas aumentar, então, se a distância entre os dois planetas aumentar, o que ocorrerá com a força F entre eles? Então, o que é que vai acontecer? Então, se os dois atraem-se segundo uma determinada força, e se essa distância entre os dois planetas ela aumentar, então a distância aumentou, o que ocorrerá com a força F entre eles? Então, a força ela vai ser reduzida. Então, se aumentou essa atração, a distância aumentou entre os dois planetas, a força ela também será reduzida. Na questão 7, nós temos o seguinte: a tabela a seguir apresenta as informações referentes ao período de translação e ao raio de órbita dos planetas do Sistema Solar. Observe que os planetas que estão mais próximos do Sol executam uma volta em um intervalo de tempo, que é o período, menor. Use uma calculadora e complete a última coluna da tabela aplicando a terceira lei de Kepler. Utilize as regras de arredondamento para a terceira casa decimal. Então, quando vocês forem dividir, vai dar uma dízima e vocês só vão usar, após a vírgula, a terceira casa decimal, ou seja, os 3 números após a vírgula. Então, na tabela, eu já deixei aqui para vocês os resultados, mas vocês poderão fazer e conferir em casa, usando a calculadora. Então, nessa tabela nós temos já o raio da órbita de cada planeta e nós temos o período de translação de cada planeta. A tabela também vem indicando aqui o período elevado ao quadrado, os valores, e o raio ao cubo, os valores. Então, vocês vão pegar o valor do período e dividir pelo raio. Vocês vão encontrar esses números aí do lado. Então, nós temos aí Mercúrio. Tem um período igual a 0,058. Isso dividido por 0,058 é igual a 1,00. Então, é igual a 1. Vocês vão responder aí do lado. Depois, vocês podem conferir usando a calculadora. Aí, ao lado já está certíssimo. Na questão A, temos o seguinte. Observando os resultados da última coluna, podemos afirmar que eles estão de acordo com a terceira lei de Kepler. Justifique sua resposta. Então, será que está sendo aplicada a terceira lei? Realmente está sendo validada aí? Sim, né? Então, por quê? Vocês vão anotar aí. Como os dados são compostos de valores aproximados, a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio resulta em valores não exatos, mas que revelam a validade da lei. O que é que a lei diz? Que os resultados eles são iguais, né? Todos os planetas eles vão possuir esse resultado igual. Então, o período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo será sempre o mesmo valor em todos os planetas. Então, como é um valor aproximado, vocês podem observar aí que os valores, eles são bem aproximados de 1. Então, está válido sim. Na B, porque os planetas que estão mais próximos do Sol apresentam menor período de translação. Então, por que eles apresentam? Letra B, resposta é o seguinte, porque o raio, e consequentemente a distância percorrida são menores. Então, o raio vai apresentar também um período de translação menor. Então, anotem aí, porque as distâncias percorridas são menores. Então, distâncias menores,
o período de translação também será menor. Na questão 8, temos um diálogo entre a Terra e a Lua. Então, qual é a relação da força gravitacional com a gordura da Terra? Então, que diálogo é esse aí? Nós temos aí, uau, Terra, você está muito atraente. Nesse primeiro quadril. No segundo, são seus olhos, Lua. Não, é força gravitacional. Você está me chamando de gorda? Então, qual é a relação da gravidade com a gordura da Terra? Então, pela lei gravitacional universal proposta por Newton, quanto maior a massa dos corpos celestes, maior é a força gravitacional entre eles. Então, quanto maior a massa, maior a força gravitacional. Por isso que ele se chamou. Você está me chamando de gorda? Então, são seus olhos, não é a força gravitacional. Então, significa que ela tem muita massa. Então, foi essa relação, né? Se ela tem muita massa, então se sentiu, a Terra se sentiu ofendida e perguntou se ela estava chamando de gorda. Então, essa é a relação, ok? Quanto maior massa, maior a força gravitacional. Agora, vocês vão pegar o caderno de atividade de vocês e vão abrir na página 7. Então, na página 7, a questão 7, nós temos o seguinte. Kepler introduziu inúmeros conceitos com relação ao movimento dos astros utilizando o trabalho de Tycho, seu mentor, com base em seus estudos. Sobre esses conceitos, assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, na letra A, nós temos o seguinte. Os planetas descrevem uma órbita circular e o Sol é o centro dessa órbita. Então, essa letra A, ela é falsa. Por que ela é falsa? Segundo Kepler, os planetas não descrevem uma órbita circular. Ela descreve uma órbita elíptica. Então, lembra qual é a diferença, né? Na órbita em forma de elipse, que é o que Kepler afirma, ela possui dois focos. Então, nessa teoria, o Sol ele está entre um dos focos e não no centro. Já na teoria de Copérnico, que fala que os planetas eles fazem a órbita circular, o Sol sim estaria no centro. Então, a A seria falso. B. O segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Correto. Essa é verdadeiro e essa afirmativa é a afirmativa da segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, né? As áreas são iguais e os planetas vão percorrer no mesmo intervalo de tempo. O que vai mudar é a velocidade. Na letra C. Na letra C fala que a razão entre o quadrado do período de translação de um planeta e o cubo do raio médio de sua órbita é igual para todos os planetas do Sistema Solar. Certo. Então, vocês vão colocar V, verdadeiro. Essa C é a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, né? Na D, o mesmo comprimento de segmento de curva é translado em tempos iguais. Qualquer que seja sua posição na órbita, a letra D é falso. Por que é falso? Porque esses comprimentos de segmento, eles podem ser diferentes. Na letra E, nós temos o seguinte. O Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro. Então, é erradíssimo, né? Totalmente falso. Então, o Sol se movimenta em uma órbita elíptica, sendo a Terra o seu centro. Não, os planetas descrevem uma órbita elíptica. Então, quem se movimenta, no caso, são os planetas, e uma órbita elíptica, os planetas. E quem é o centro, aliás, que ocupa um desses centros, é o Sol. Na questão 8, nós temos sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal, assinale o que for correto. Então, as afirmativas corretas, nós temos a 1, 01 está correto. A Terra exerce uma força de atração sobre a Lua, é a lei da gravitacional.
A 02 também está correta. Existe sempre um par de forças de ação e reação entre dois corpos materiais quaisquer. Então, 02 correto. Então, corpos com massas, eles sempre vão se atrair. Então, o 02 também está correto. Vocês vão marcar um X no 08. O 08, ele afirma que o segmento de reta traçado de um planeta ao Sol varrerá áreas iguais em tempos iguais durante a revolução do planeta em torno do Sol. Então, certíssimo, é a segunda lei de Kepler. E vocês vão marcar um X também na 16. As órbitas dos planetas em torno do Sol são elípticas e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, correspondendo à órbita de cada planeta. Vocês só não marcarão o 04, mas as outras afirmativas estão corretas. Na questão 9, nós temos aí, sobre as três leis de Kepler, são feitas as seguintes afirmações. Então, na primeira afirmativa, nós temos: a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. Então, isso é correto, né? A gente vem repetindo isso várias vezes. Está correto, é a primeira lei de Kepler. Segunda afirmativa: o segmento de reta que une cada planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, segunda lei de Kepler. Então, a área é a mesma, eles vão percorrer, eles varrem esse espaço, esse intervalo de tempo no mesmo tempo. Correto, 1 e 2 correto. Então, nós temos aí as opções D e E, que tem 1 e 2. Então, vamos analisar se a terceira está correta. O quadrado do período orbital de cada planeta é diretamente proporcional ao cubo da distância média do planeta ao Sol? Certo também, a terceira lei de Kepler. Então, as alternativas corretas são 1, 2 e 3. Vocês vão marcar um X na letra E. Questão 10. A questão 10, nós temos: a órbita de um planeta é elíptica e o Sol ocupa uma de seus focos, como ilustrado na figura aí. As seguintes limitadas pelos contornos OPS e MNS têm áreas iguais a A. Se T entre OP e TMN são os intervalos de tempo gastos para o planeta, então, o T aí está representando o quê? O intervalo de tempo gasto entre PO e o intervalo de tempo gasto entre M e N. Já o V, nós temos aí o V, é a velocidade média entre OP, por isso VOP, e a velocidade média entre M e N. Então, VMN. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Segundo a lei de Kepler, que a gente afirmou aqui nessas questões, o que é que ele diz? O Sol ele está lá em um dos focos, não é isso? Em um dos focos desse movimento elíptico dos planetas. Então, o mais próximo do Sol, próximo, né, perto, periélio, e a área mais distante nós chamamos de afélio. Então, o mais próximo está representado aí pelo movimento de P e O. A área de P e O, ela é igual de M e N, não é isso? Então, se a área é igual, o intervalo de tempo vai ser o mesmo, é igual. Então, o intervalo de tempo entre PO, ele é igual a MN, é o mesmo, é igual. O que vai ser diferente é a velocidade média. Por que vai ser diferente? Então, vocês observam aí no movimento do planeta entre PO, que é o periélio, no lado periélio, próximo do Sol. Então, vejam que o arco, apesar da área ser a mesma entre M e N, o arco para percorrer entre P e O é maior. Então, se é maior, a velocidade também vai ser maior. Então, a velocidade de P, a velocidade média entre P e O, ela é maior
que é a velocidade média de mn. Então, qual é a alternativa correta? A letra B. Na letra B, vocês veem que tem TOP é igual a TMN, ou seja, o intervalo de tempo entre OP de um planeta percorrer vai ser o mesmo que em MN. Mas a velocidade entre O e P vai ser maior do que MN, porque o arco ele é maior, né? Então, se o arco é maior, a velocidade é maior, apesar das áreas serem iguais. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 11. Na questão 11, nós temos esse texto aí, vamos ler comigo. No final de agosto de 2017, os movimentos que negam o formato em globo da Terra ficaram em evidência nos Estados Unidos por apontarem supostas falhas nas explicações sobre o eclipse solar total que percorreu 113 quilômetros de costa a costa no país. Apesar de discordâncias internas nestes grupos, em geral, os terraplanistas acreditam que a Terra é coberta pelo firmamento em formato de domo. Sol e Lua fariam seus percursos dentro deste espaço e seriam corpos muito menores do que acreditam os globalistas. Já a Antártida ocuparia as bordas dos discos da Terra. Então, é isso aí, né? Há pessoas ainda, a gente sabe, ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então, sobre essa afirmação e com base na figura da Terra plana, responda a questão a seguir. Então, vocês viram acima, né, a figura da Terra plana. Vamos ver e responder essa questão aí. A partir do século XV, no início das grandes navegações, muitas rotas marítimas foram traçadas para encurtar os deslocamentos entre continentes. Como as navegações podem ajudar a entender que o formato é global do planeta Terra? Como é que isso poderia ajudar? Então, as navegações, anotem aí. Então, por exemplo, terminar a viagem no mesmo ponto de partida após cruzar o planeta de leste a oeste é uma prova de que a Terra ela não é plana. Então, anotem aí, vou repetir. Então, terminar a viagem no mesmo ponto de partida após cruzar o planeta. Então, veja, ele partiu de um determinado ponto, ele deu a volta ao planeta e ele parou no mesmo lugar que ele saiu. Então, isso é uma evidência de que o planeta ele não é plano, e sim global. Na questão B, se a Terra tem formato de globo, como as pessoas mais ao sul não caem em direção ao espaço? Então, mais ao sul, lá embaixo, como é que elas não caem ao espaço? Essa resposta é bem simples, né? Por conta da gravidade. A força gravitacional. O que é a força gravitacional? É a força que está localizada no centro da Terra e que atrai os corpos. Maior massa, maior atração. Menor massa, menor atração. Então, é isso. Nós terminamos aqui a correção das atividades e para vocês fazerem em casa, vocês vão realizar uma pequena pesquisa sobre a gravidade. O que aconteceria com o mundo se não existisse gravidade? A gente sabe que se não existisse gravidade na questão da movimentação dos planetas, eles iriam movimentar-se em uma linha reta sem destino no universo. Mas em outras situações, o que a falta da gravidade poderia causar ao planeta? Então, vocês vão fazer essa pesquisa e me entregar até segunda-feira. Até mais e até o próximo vídeo.